No começo, quando não havia tempo ainda, havia Yamandu. Yamandu é o silêncio que tudo ilumina. É o ancestral de todos os ancestrais. Num determinado dia, dentro da própria luminosidade, Yamandu, que é mais que qualquer sol, quis conhecer a dimensão de si mesmo. Foi quando ele se encolheu dentro do grande início, se recolheu dentro de si mesmo e viu que era vasto. Yamandu quis conhecer toda a dimensão de si e se transformou numa coruja. Não essa coruja que nós vemos hoje, a coruja primordial. E como coruja, Yamandu conheceu a grande noite e descobriu que era vasto. Yamandu queria conhecer a sua altura, o seu comprimento. Então, ele resolveu se transformar em um colibri, Mainu, na língua guarani. E como Mainu, ele voou em todas as dimensões. Então ele voou acima, voou abaixo, voou para o lado, em diagonal, e ele viu que ele era vasto. Então Yamandu, o silêncio sagrado e luminoso, quis conhecer a totalidade de si. Foi quando se recolheu dentro de si mesmo e se transformou num gavião real, Makauan. E com Makauan, ele voou para mais longe das alturas e viu a totalidade de si. E assim ele pensou: precisamos criar mundos. Foi aí que ele cantou e do seu canto as estrelas começaram a nascer. E ele cantou, 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 até que num determinado momento ele disse: os mundos todos estão criados. Foi então que ele se recolheu dentro de si mesmo e se transformou num grande sol. E do ventre desse grande sol, Coaraci, é que nasceu Tupã. Tupã, nascido do próprio coração de Yamandu, começou a cantar, ajudando Yamandu a criar os mundos. Mas um dia, Tupã sonhou com a nossa Mãe Terra. Foi quando ele criou do seu próprio pensamento um Petinguá. Petinguá é um cachimbo sagrado e através do Petinguá ele soprou o espírito da futura Mãe Terra. E o espírito da futura Mãe Terra ficou viajando pelo espaço, se alongando e se transformou numa serpente luminosa e prateada, até o momento em que ela escolheu um lugar e disse: é aqui. E naquele lugar ela se enrodilhou e adormeceu. E ela se transformou numa tartaruga, num imenso jabuti. Algum tempo depois, Tupã resolveu seguir os rastros que o espírito da terra tinha deixado pelo espaço no grande céu, até chegar no lugar onde havia escolhido para dormir e sonhar. E Tupã desenhou no casco o que seriam as futuras montanhas, os futuros rios, os futuros vales, as futuras cachoeiras. Então ele pensou: é preciso deixar alguém para continuar a criação. Eu tenho muita tarefa para fazer. Então Tupã, do seu próprio coração, criou o nosso primeiro ancestral, Nyanderuvussu, o primeiro ser humano. Só que naquele tempo ele era alado. Nós o chamamos também de Avadiquaquá, o primeiro adornado. E quando Tupã disse: vai continuar a criação lá na Terra, o nosso primeiro ancestral não sabia como andar na Terra, não sabia habitar na Terra. E por isso ele retornou a Tupã e disse: mas eu não sei viver na Terra. Ao ouvir aquilo, Tupã falou: procure as 4 direções. Em cada direção você encontrará uma Nindejara, um professor, um guia. E Tupã foi embora. Nyanderuvussu, nosso primeiro ancestral, então voltou à terra e foi em direção ao sul. E no sul ele viu uma palmeira azul, Enduvidju. Nyanderuvussu, nosso primeiro ancestral, foi até a palmeira e disse: ei, você pode me ensinar alguma coisa sobre viver aqui na terra? Enduvidju disse: claro que eu posso. Entra em mim e você vai aprender a viver na terra. Então Nyanderuvussu
entrou na palmeira e se tornou a própria palmeira. Foi quando sentiu pela primeira vez, através das raízes, o que era estar na terra. E viu que era muito bom e foi ficando, até que um dia Enduvidiu disse: "Você já aprendeu muito comigo, pode ir embora." E Yanderuvuçu, nosso primeiro ancestral, saiu da palmeira e foi em direção ao norte. E no norte ele encontrou uma rocha. Ele olhou para a rocha e disse: "Você pode me ensinar alguma coisa sobre viver aqui na terra?" A rocha disse: "Claro, entre em mim que você vai aprender." Então Yanderuvuçu entrou na rocha e se tornou a própria rocha e ficou meditando, olhando os poentes e os nascentes. Muito tempo depois, a rocha disse: "Você já aprendeu comigo o que tinha que aprender. Pode continuar sua jornada. Sai." Nandevoruçu saiu e foi em direção ao oeste. Foi quando ele encontrou a primeira onça ancestral, Iauaretê. Ele disse para ela: "Você pode me ensinar alguma coisa sobre viver aqui na terra?" E ela disse: "Claro, entra em mim." Foi quando pela primeira vez Nandevoruçu sentiu o cheiro da terra, olhou para a terra com os olhos de onça, pisou na terra com as 4 patas, andou, depois correu e viu que era muito bom estar aqui na terra. Então, Iauaretê, a onça ancestral, disse: "Pronto, você já aprendeu comigo. Agora sai." E deixou Nandevoruçu ao pé de uma montanha, ao leste. Nanderuvuçu olhou para o alto da montanha e viu que lá em cima tinha uma gruta, lá no alto. E dessa gruta saiu uma luz, que ele logo notou. E aí ele subiu. Quando ele entrou na gruta, ele percebeu que essa luz saía de uma grande serpente que estava ali, enrolada no chão, toda prateada. E olhava para ele assim, silenciosamente. Então ele chegou para ele e perguntou: "Quem é você?" E a serpente: "Eu sou o espírito da terra." Ele: "Ah, então você pode me ensinar como viver aqui?" E ela disse: "Mas é claro que eu posso." Então, o espírito da terra foi recolhendo do próprio chão a poeira e o barro e foi formando um assento. Os 2 pés, foi formando o tronco, o corpo, uma cabeça, todo de barro. Colocou 2 cristais no alto da cabeça, umedeceu com as gotas que caíam do alto da caverna e disse para Yanderuvuçu: "Entra aqui, que você vai aprender sobre a terra." Yanderuvuçu entrou naquele corpo de barro, naquele assento, e foi a primeira vez que ele conseguiu andar sobre 2 pés. Ele saiu em direção à gruta porque o sol brilhava lá fora e viu pela primeira vez com os olhos de cristal o horizonte e disse: "Isso é muito bonito, isso é muito bonito." Foi então que Yanderuvuçu percebeu que a terra era maravilhosa e o seu coração entoou um canto. A Mãe Terra, que nós chamamos de Yandesi, disse para ele: "Eu preciso te falar algumas coisas. Você tem o poder que vem da própria terra, a qual você está portando. Você também tem o poder das águas, você tem o poder das pedras e tem o poder das plantas. Preste atenção nisso. Esse é um presente que te dou quando eu teci esse assento que você porta. Agora, você tem também o poder maior, você tem o poder de Tupã. Preste atenção em cada palavra. Tudo que sai de sua boca é um espírito vivo." Nandevoruçu agradeceu os ensinamentos da Mãe Terra e ficou pensando em tudo aquilo enquanto caminhava, olhando toda a criação que Tupã havia deixado. As montanhas, o céu, o chão. Então, de repente, ele olhou para o céu azul e disse: "Arara!" E da palavra arara nasceu a primeira arara, o primeiro pássaro azul.
Ele ficou espantado e disse: Nossa, Araraí! E nasceu uma arara pequena. Araruna! E nasceu uma arara vermelha. E ele começou a falar coisas que vinham na sua cabeça. Tucano, Mainu, Mainuí, Araponga. Da sua boca nasceram muitos pássaros. E os pássaros nasciam e voavam. E ele continuou andando e experimentando aquela sensação. Aí ele olhou para o rio e falou: Pirarucu. E surgiu o primeiro peixe. Aí ele falou: Tambaqui. E um novo peixe apareceu. E ele continuou cantando outros nomes e novos peixes iam aparecendo. Ele olhou para o chão e falou: de jacaré. E um novo animal surgiu. Olhou para o céu e falou: Panambi. E nasceu a primeira borboleta. E ele continuou cantando vários nomes: tatu, cutia, e novos animais iam nascendo. E ele foi cantando, cantando e cantando, cantando nomes, até o dia que ele olhou para os lados e viu que estavam todos os seres criados. Os seres das águas, os seres do céu, os seres da terra. Ele voltou até aquela gruta e encontrou novamente com o espírito da terra e lhe disse: Nhanhê-Dessi, que é a Sagrada Mãe, eu vim te devolver o corpo que você me emprestou, porque eu aprendi a viver na terra e porque eu aprendi a criar na terra. A Mãe Terra disse: não precisa me devolver, fica contigo, é seu para sempre. Mas Yanderufuçu achou estranho, falou: não, mas eu devolvi para a palmeira quando a palmeira me ensinou. Devolvi para a rocha quando a rocha me ensinou. Devolvi para a onça quando a onça me ensinou. Yandessi, nossa Mãe Terra, falou: não, não precisa me devolver. Precisa, não precisa? Até que a Mãe Terra disse: olha, faz o seguinte, anda mais um pouco pelo mundo, vive mais um pouco a sua experiência nesse chão. Depois, quando você realmente cansar, você não precisa mais vir até mim. Abre um espaço em qualquer lugar e entregue esse manto que eu te dei. Então assim foi feito. Nandevoruçu desceu e continuou a cantar. Cantou durante muito tempo. Cantou muitas coisas. Muitas vidas nasceram. E as vidas que foram nascendo foram fazendo amizade umas com as outras e também com Nandevoruçu. Até que um dia ele disse: agora eu me vou. E abriu um espaço na clareira da floresta e entregou o manto que a Mãe Terra havia lhe dado. E ficou somente o espírito. E aí ele voou e se transformou no sol. E esse sol que a gente vê hoje é Nanderufuçu, nosso primeiro ancestral.